Boa noite, boa noite. Nós estamos ao vivo para mais uma live. Excepcionalmente essa semana, a gente está fazendo a sexta-feira, né? E eu quero já aproveitar para começar a convidar você para a semana que vem. Semana que vem eu vou pelo menos estar com vocês em 3 momentos. Então, segunda-feira participando da Roda dos Esclarecedores. Vai ser aí um momento muito legal. Depois, na quinta-feira, 21h15, vou ter uma live aqui. E na sexta-feira eu volto de novo. Então, semana que vem, a gente vai ter aí bastante participação. Vão ser 3 meses. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. A todos que estão entrando aí, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer, um privilégio poder estar aqui com vocês. Bem-vinda, Janaína. Ah, que bom que você chegou do plantão. Que bom, que bom. Essa live, o tema foi uma sugestão da Andréia, né? Tenho certeza que você vai gostar. Eu conversei muito com o Fabiano, já vou acrescentá-lo aqui, né? Sejam bem-vindos aí. Tô vendo que tá entrando bastante gente. Vocês vão se deliciar com essa live. Deixa eu já tentar acrescentar o Dr. Fabiano aqui. Remir o nosso tempo e aproveitar ao máximo, porque eu tenho aí plena convicção que você vai se deliciar com a nossa conversa de hoje acerca da medicina holística e de como que é gostoso a gente poder perceber maneiras diferentes da gente poder cuidar da saúde, né? A paz do Senhor para todo mundo que está entrando. Eu vi que entrou muita gente, de repente entrou muita gente. Sejam todos e todas bem-vindas. E eu estava comentando que essa live foi uma sugestão da Andréia para a gente poder trabalhar um pouco dessas terapias que a gente vai chamar de alternativas, mas que já são muito comuns, né? Já estão fazendo parte do nosso dia a dia e que elas, na verdade, vão se mostrar uma alternativa à medicina alopática, aos remédios que a gente está acostumado a tomar, né? E se a gente pensar bem, né? A vovó sempre tinha um chazinho, um remédio que a vovó trazia para a gente, e a gente ficava, da onde que a vovó tirou isso, né? E aí a gente sabe que a natureza providencia para nós possibilidade da gente se tratar sem a gente necessariamente se entupir de remédio, né? Então, assim, eu acho que você vai se deliciar muito, você vai gostar desse tempo. E eu realmente acredito que vai ser um tempo muito prazeroso. O doutor Fabiano é alguém muito competente dentro dessa área, alguém que sabe falar muito bem sobre isso. E eu acredito que você vai realmente gostar demais. Então, assim, acompanha aí com atenção. Você sabe que você pode depois sempre, você pode sempre depois acompanhar no IGTV, aqui mesmo no Instagram, ou depois no meu canal no YouTube, só você procurar lá, Pastor Tiago Pacheco, que você acha, você encontra lá as lives também. Boa noite, doutor Fabiano, seja muito bem-vindo. Ô, pastor, boa noite. É satisfação muito grande estar com vocês nessa live, ainda mais para falar de um tema que é a minha praxe diária, né? Eu estou extremamente feliz, pastor, muito, mas muito mesmo. Muito obrigado pelo convite. Minha gratidão. O doutor Fabiano é pastor também, mas eu vou me dirigir a ele durante a live como doutor, tá, gente? Mas quero registrar que ele é pastor também e tem feito assim, um trabalho excelente. Eu acredito que você vai se deliciar realmente com esse nosso bate-papo, com essa nossa conversa. A gente estabeleceu aí, né, o tema da medicina holística como fonte de saúde e de bem-estar, para a gente poder ver todas essas terapias que nós vamos chamar de alternativas, mas que eu quero reforçar que já fazem parte do dia a dia da nossa vida, né? Então, assim, divulga aí para quem já está aí nos seus contatos, porque a gente já vai começar. Eu gosto de remir bastante o nosso tempo para a gente aproveitar ao máximo e não se perder, tá? Então, mais uma vez, doutor Fabiano, muito obrigado pela sua presença, por disponibilizar a sua agenda, depois de uma semana tão cheia, ainda arranjar espaço para poder nos abrilhantar. Pastor, na verdade, acredite ou não, mas eu estava há 5 minutos atendendo um pessoal lá do Pará.
pelo fato de fazer parte também da empresa Marca da Paz, né, que a Andrea também faz parte, né? O pessoal descobriu essa técnica com a qual nós trabalhamos, e aí muita gente tem procurado, só como a gente está muito distante, porque eu estou em Goiânia, Goiás, né? O pessoal está muito distante, e temos feito algumas consultas online, tem dado tudo muito certo. Mas não tem 5 minutos que eu terminei de atender um casal aqui, depois de um dia realmente muito cheio. Mas é um prazer, porque na verdade o assunto nos interessa a todos, né? Sim, sim. E eu gostaria de começar então lhe perguntando se o senhor poderia nos nortear, para nortear a nossa conversa, citar quais são os apontamentos medicinais mais utilizados atualmente dentro da medicina holística. Tá bom, pastor. Eu vou fazer isso, mas antes de responder esse questionamento, ou dar esse direcionamento, eu queria trazer aqui uma palavra relacionada justamente a essa expressão que o senhor usou aí, que é a medicina holística, né? Quando se usa a expressão holístico, muitas pessoas têm até um pouco de receio, têm até um pouco de preconceito com essa expressão, porque parece que holístico nos remete a alguma coisa assim espiritualista, né? E na verdade não tem nada a ver com isso, né? Na verdade a medicina holística, ela é a medicina que cuida do ser humano como um todo. Então, ela vai cuidar do ser humano tanto na parte interna quanto externa, e no que se relaciona à parte interna, nós vamos cuidar tanto do físico quanto do emocional. Então, na verdade, quando a gente fala de medicina holística, nós estamos falando de uma medicina voltada para técnicas e tratamentos naturais, em que nós vamos restabelecer a harmonia de um organismo que está fora dessa harmonia, principalmente por conta das doenças, das debilidades. Isso é muito comum a todos nós, até porque venhamos e convenhamos, por exemplo, uma coisa simples que eu falo para os meus pacientes todos os dias. A gente tem muito o hábito de comer e beber de tudo ao longo da vida, mas a gente não para um momento para desintoxicar, para limpar o organismo. E isso vai gerando a abertura de portas para doenças, porque a imunidade vai baixando e as pessoas automaticamente vão tendo dificuldades nesse particular. Então, o que acontece? A medicina holística vai trabalhar essa perspectiva, então, dos cuidados do homem, né, como um todo. E nós que somos terapeutas naturalistas, que trabalhamos justamente com essa perspectiva, minha secretária está mexendo na minha câmera aqui, viu, pastor? Acho que eu consegui dar um jeito aqui. Eu mexi na minha aqui, acho que vai dar certo. Mas só que coloca esse, que aí eu fiquei bem desfocado aqui. Só um minutinho, pastor. Essas coisas ao vivo tem disso, né? É verdade. Mas então, como eu ia dizendo, essa medicina holística é justamente essa medicina que faz esse cuidado do homem como um todo, se preocupando em restaurar essa harmonia desse corpo que possivelmente pode estar doente. E existe também, diferencia, pastor, as expressões medicina natural e medicina alternativa. Quando se fala de medicina holística, medicina comum, pura, nós estamos falando justamente da medicina que nós mais conhecemos, que é aquela medicina que usa justamente as técnicas da natureza, né? Quando se fala de uma medicina mais alternativa, nós estamos falando de uma medicina que pode linkar essas técnicas naturais com algumas questões espirituais. Então, aí eu vou falar de mim, no meu caso específico, apesar de ser pastor, mas eu faço um trabalho extremamente focado na questão da medicina natural pura, portanto, não é a medicina alternativa, e eu não misturo as coisas. Claro que normalmente em consultório, dependendo da pessoa com quem você interage, você acaba tendo que entrar em alguns assuntos, principalmente quando ela tem a mesma linha de pensamento, e você pode ajudá-la em algum aspecto. Mas não é essa a nossa praxe comum. Bom, fazendo então uma análise sobre aquilo que o senhor mencionou já no começo, sobre os apontamentos medicinais, né, que são os mais utilizados hoje dentro da medicina holística, eu acho que vai depender muito do tipo de problema que a pessoa está enfrentando e automaticamente do tipo de profissional que ela vai procurar. Porque, na verdade, quando a gente faz uma comparação entre medicina natural e medicina comum, que é essa que nós temos no dia a dia, com médicos formados
aí, desde os clínicos gerais, aqueles que são especialistas em algumas da questão da medicina natural, as específicas. Então, eu vou citar um exemplo. Eu acho que travou um pouquinho, gente, mas já está voltando, né? A gente vai se acostumando. A gente que depende da conexão da internet, né? Para a gente poder fazer as lives, a gente vai se acostumando de pouco. Às vezes acontece realmente de travar, mas daqui a pouquinho já está voltando para a gente continuar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Doutor Fabiano está nos ouvindo? Está se restabelecendo lá, gente. Vou voltar aqui, porque fica melhor se eu falar com vocês assim. Eu consigo, inclusive, lê-los, né? Ler os comentários e tudo mais, todo mundo que entrou. Eu já tinha saudado, né? Mas registro mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. E eu tenho certeza que você vai se deliciar realmente com esse tempo de diálogo aí, porque essas técnicas que a gente pode utilizar realmente são técnicas muito proveitosas, que dão resultado e que ajudam a gente a se desintoxicar dos remédios, né? Porque senão, assim, a gente fica só tomando remédio, 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 remédio sem parar, e a gente realmente precisa buscar alternativas para que a gente consiga desenvolver mesmo uma forma mais saudável da gente conseguir viver, né? Sejam todos e todas bem-vindos. Tem gente entrando aí, curtindo. Voltou, doutor Fabiano voltou, seja bem-vindo mais uma vez. O senhor pode continuar falando. Está me ouvindo normal, pastor? Está tudo tranquilo? Tranquilo, o senhor pode continuar falando. Então, eu vou dar continuidade, né? A gente está aguardando aqui hoje a internet não está colaborando com a gente. Tá travando bastante mesmo, gente. Tá travando bastante. Mas vamos aguardar um pouquinho que já está voltando. A gente vai falar um pouquinho sobre essas terapias que podem servir para nós, né? Então, assim, a gente ter essa concepção, né, de formas de a gente cuidar da mente, da gente se tratar, né? Que, deixa eu colocar assim. A intenção é que a gente realmente possa, através da fala do Dr. Fabiano, conseguir vislumbrar a possibilidade da gente encontrar técnicas alternativas para que a gente não fique só fazendo uso de remédio, mas que a gente consiga desenvolver um bem-estar e uma saúde com técnicas que são muito proveitosas para nós. Eu gosto sempre de lembrar, você que está nos assistindo, que a gente tem o costume de olhar o mundo pelos olhos do Ocidente, né? Nós somos ocidentais, estamos do lado de cá, mas a gente não pode esquecer que Jesus era oriental, né? Israel está do lado de lá do meridiano, então assim a forma realmente de Cristo, da Bíblia encarar a saúde, o corpo, a forma da gente se cuidar é um pouco diferente da nossa. É sempre importante a gente observar essa diferença para que a gente possa equilibrar a nossa vida, né? E assim, a internet está falhando um pouco lá em Goiânia, mas a gente acredita que vai dar certo, a gente vai conseguir aí realmente estabelecer esse tempo proveitoso. Bem-vindo, doutor. A palavra está com o senhor. Nós. Isso, vamos ver se vai. Nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Está me ouvindo certo agora?
Porque para mim aqui o meu vídeo, o meu áudio aparentemente está normal e o senhor está dando uma mas então ótimo. Então tá bom. Se por um acaso algumas moças aqui me acompanhando, uma de perto e uma de longe, elas vão dando feedback para nós aqui também. Bom, pastor? Tá ótimo, tá bom. De novo. Outra coisa, arruma esse trem de não vai me encher o saco, mano. Tirar isso. Tira esse negócio aí. A internet está travando um pouco, mas vai voltando, gente. Vai voltando. Tá voltando aos poucos, gente. O áudio e o vídeo estão voltando aos poucos. Agora, agora nós estamos conseguindo ouvi-lo. Então, gente, para a live, porque o doutor Fabiano está com a conexão da internet, então, assim, está travando um pouco. Eu havia feito apenas uma pergunta para ele, vou repetir para vocês, né? Então, assim, se ele poderia nortear para a nossa conversa aqui, para que a gente pudesse entender um pouco mais quais são os apontamentos medicinais mais utilizados dentro da medicina holística. Então, essa medicina que vai olhar o ser humano como um todo, de forma integral, para que a gente pudesse, então, aproveitar ao máximo, né? E aí ele estava comentando um pouco sobre essa compreensão holística que não tem a ver isso também com a questão assim de uma espiritualidade, mas realmente é uma forma da gente conseguir compreender aí alguns apontamentos que são interessantes. É uma pena, Eliseu, que a internet está falhando, né? Vamos ver se agora a gente vai conseguir. Vamos torcer aí. Mas faz parte, né? A gente agora que tem trabalhado com o mundo digital, a gente sabe que a gente depende realmente da internet, né? A gente depende dos nossos provedores, né? Doutor Fabiano, se o senhor estiver nos ouvindo, o senhor pode dar prosseguimento à sua fala. Eu acho que realmente ele não está conseguindo nos ouvir. Estamos no aguardo, Eliseu. A gente está no aguardo aí. Boa noite, Jackson. Bem-vindo. Doutor Fabiano está nos ouvindo? Quem estiver próximo a ele, ele comentou que tem uma pessoa próxima a ele, quando ele estiver nos ouvindo, pode dizer para ele que ele pode dar prosseguimento na fala dele, que a gente está à disposição. E se a gente de tudo não conseguir fazer hoje por uma questão realmente de conexão, de problema de internet, não faz mal, a gente remarca uma outra data para a gente trabalhar esse assunto, viu? Porque realmente é muito interessante. Eu pedi a ele que pudesse falar um pouco para nós sobre a questão da acupuntura, da iridologia, da fitoterapia, que são assim coisas incríveis, fantásticas, que vão assim abrir realmente seus olhos, assim, a forma de você pensar, de olhar de uma maneira diferente para o cuidado com você mesmo, né? Sim, sim. Ana está comentando que bom seria que o ser humano fosse realmente tratado de forma holística em todas as áreas. É verdade, Ana. É verdade. Essa seria realmente assim. Isso seria realmente perfeito. Uma ampla, tratar o ser humano de forma holística. Comentando, né, agora há pouco, que quando a gente se aproxima da Bíblia, a gente vê Cristo tratando o ser humano de forma integral. O holístico é isso, integral. É olhar todas as áreas do ser humano e tratar de forma integral, e não departamentar o ser humano, porque a gente não consegue fazer isso, não é verdade? Então a gente precisa tratar
de uma forma assim completa, e a gente escolheu realmente esse tema porque é como ele é conhecido, né? Então, assim, a medicina holística vai tratar dessas terapias que elas ainda são chamadas de terapias alternativas, porque comumente, quando se pensa em tratamento médico, se pensa em remédios, né, em alopatia, então tomar o remédio, mas a gente sabe que existem outras formas da gente conseguir se tratar, e essas formas são importantes, e a ideia é, inclusive, assim, a gente romper com alguns preconceitos para que as pessoas possam utilizar essas formas de maneira saudável e possam crescer. Sim, Jackson, saúde é realmente coisa muito séria e a gente tem que cuidar com muito carinho, né? A gente tem que cuidar com muito carinho. A Ana está compartilhando que tenta realizar essa forma no consultório. Então, assim, a gente precisa olhar o ser humano como um todo. E é bom a gente sempre pensar na questão da rede de apoio. Porque a rede de apoio, quanto maior ela for, mais fácil será para se tratar absolutamente tudo. Então, qualquer demanda, qualquer dificuldade que o ser humano tem, quanto maior a rede de apoio, muito mais fácil da gente conseguir realmente desenvolver um tratamento, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar, né, especial para o ser humano. Vou tentar adicioná-lo aqui mais uma vez. Vamos lá. E agora a gente vai, em nome de Jesus, vamos torcer para o negócio dar certo, né? E a internet colaborar e ajudar a gente para que a gente possa aí ter esse tempo aí precioso de diálogo e de conversa. Voltamos! Pastor, e agora? Tá me ouvindo? Tá tranquilo agora? Estamos lhe ouvindo muito bem agora. Então tá bom. Pois é, eu estava dizendo que eu não sei porque aconteceu, mas nossa internet realmente aqui ela é muito boa, preparada para essas ocasiões, né? Mas é o que o senhor estava dizendo agora há pouco, eu estava ouvindo aqui pelo celular da minha irmã que está comigo. Internet, tecnologia é isso, né? Infelizmente nem sempre a Faz gente parte. faz parte. Pastor, então voltemos à nossa fala, né? E vamos atualizar aqui, inclusive até para os que entraram logo em seguida. O pastor me fez a pergunta justamente para que eu pudesse fazer os apontamentos, justamente relacionado ao que mais, né, nós temos hoje dentro dessa perspectiva da medicina holística. Então, no primeiro momento, eu fiz uma distinção mostrando que a medicina holística não tem nada, em tese, de espiritualista, tá? A não ser para aqueles que realmente fazem uma mistura dessa medicina com o espiritualismo, que não é, por exemplo, o meu foco a despeito de ser pastor. Então, eu trabalho com a medicina natural pura, que é aquela medicina que o senhor estava dizendo lá no começo, que nós aprendemos com a vovó, com a mamãe, um chazinho. E aí, nós que somos evangélicos, que conhecemos a Bíblia Sagrada, sabemos que a medicina nem sempre existiu como existe hoje. Então, anteriormente, as pessoas usavam justamente aquilo que a natureza fornecia para que elas pudessem restabelecer a harmonia da sua saúde. Então, no meu caso específico, como profissional da área, eu trabalho justamente essa perspectiva de uma medicina natural 100% pura, sem nenhum tipo de mistura. A medicina alternativa é aquela que já tem um pouquinho de mistura com essas questões espiritualistas. Eu posso citar, por exemplo, uma técnica que a maioria das pessoas não sabem, mas é uma técnica de medicina alternativa com o espiritualismo por trás, que é a yoga, né? Ou alguns chamam de yoga. Então nós temos aí uma série de situações que envolvem esse tipo de comportamento, que não é o nosso caso aqui, não é a minha praxe. Quanto aos apontamentos, é como eu estava dizendo, eu acho que vai depender muito do tipo de problema que a pessoa tem e que profissional que ela vai procurar. Por quê? Se a gente faz uma comparação entre medicina comum e medicina natural, você tem na medicina comum tanto clínicos gerais quanto profissionais formados, graduados, especializados em algumas áreas. Dentro da medicina natural, do mesmo jeito. Então, por exemplo, eu, Fabiano Pires, tenho pós-doutorado na área de iridologia, que eu vou falar depois, naturopatia e psicanálise. Então, dentro da naturopatia, você estuda dezenas de técnicas de como você pode tratar uma pessoa, centenas de tratamentos, na verdade. Dezenas ou centenas, porque vai depender muito do tipo de foco que você dá. Se você entrar, por exemplo, dentro da medicina tradicional chinesa, você tem uma infinidade, né, de situações que você pode abordar. Então, quando eu fiz o meu curso, por exemplo, de naturopatia, o que eu dei foco?
eu dei foco na questão da fitoterapia, que é uma das maneiras de tratar as pessoas, portanto, é o uso de produtos naturais advindos de plantas medicinais. Eu também dei ênfase na questão dos óleos essenciais, então eu trabalho muito com essa perspectiva de óleos essenciais para o restabelecimento da saúde. E uma terceira área que eu dei muito foco foi a trofoterapia, que é justamente a cura pelos alimentos. É como eu digo em palestra, alimento não é só para encher barriga, alimento é para nutrir o corpo, não é? E quando você sabe usar bem os alimentos, você não apenas nutre o seu corpo, mas você vai ter saúde para a sua vida. Automaticamente, inclusive, você pode ter o restabelecimento da saúde apenas mudando os seus hábitos alimentares. Então, pastor, na minha opinião, eu acho que vai depender muito dessa perspectiva, sabe? Qual é o tipo de problema que a pessoa tem, que tipo de profissional que ela vai procurar, para que então ela possa ter justamente a orientação para se restabelecer dentro dessas técnicas e também dos tratamentos. Sim. Na sua percepção, existe mais aceitação ou mais rejeição a essa medicina natural, que a gente está trabalhando hoje à noite como medicina holística? Pastor, eu diria o seguinte, eu acho que as pessoas, respondendo literalmente a pergunta, eu acho que as pessoas estão justamente fazendo o que o senhor também mencionou agora há pouco. As pessoas estão cansadas de determinados tipos de tratamento que infelizmente gera nelas problemas de efeitos colaterais, até porque todos nós temos esse conhecimento. Você toma um produto sintético, como o próprio nome já diz, ele é sintético, ele não é natural. Se ele não é natural, o organismo vai ter que se virar para dar conta de processar esse produto sintético. Então você toma um produto para resolver um problema, e o que acontece? Esse produto pode causar uma série de outros problemas. Tanto é que quando você pega uma bula de remédio, quase que metade, se não mais da metade da bula, é justamente falando sobre as possibilidades de reações adversas por conta daquele produto sintético. Então, o que acontece? As pessoas estão meio que cansadas desse negócio de ficar indo em médico vez após vez, tomar remédio de maneira quase que viciosa, né? As pessoas vão sendo colocadas numa situação de quase vício de produto sintético. Posso citar um exemplo. Eu tenho pacientes meus que tomavam omeprazol, que é aí para o estômago, há 20 anos. E hoje está comprovado que o omeprazol tomado a médio e longo prazo, ele vai gerar problemas gravíssimos no estômago, a exemplo de poder, quem sabe, até desenvolver ou agravar uma situação de câncer estomacal. Então, se o omeprazol resolvesse o problema, a pessoa não precisava tomar 10, 15, 20 anos de omeprazol. Por quê? A indústria farmacêutica não está preocupada muito com essa ideia de curar a causa, porque se ela curar o seu problema, ela para de vender. Por isso que nós, terapeutas, fazemos um trabalho inverso. Eu não estou preocupado com o sintoma, estou preocupado com a causa. Então, no aspecto de aceitação ou rejeição, eu diria que nós estamos tendo uma aceitação muito maior da medicina natural. E eu gostaria de provar isso para vocês, citando alguns nomes, por exemplo, de médicos conceituados aí no mercado brasileiro, que muito possivelmente alguns de nós aqui, eu sigo todos eles, mas talvez alguém aí na live venha segui-los também. Um deles, que eu acho talvez o mais consagrado, é o Dr. Laí Ribeiro. O Dr. Laí Ribeiro é um cardiologista de renome internacional. Se você pega os vídeos dele no YouTube, você vai perceber que ele migrou há muito tempo para essa perspectiva da medicina natural. Veja, por exemplo, um vídeo que ele tem aí na internet, mas descendo a lenha sem dó nem piedade sobre as estatinas, que são os remédios que os médicos costumam passar para diminuir colesterol. Então, o Dr. Laí Ribeiro, que é uma referência, não só para médicos comuns, mas para nós naturalistas, ele vai dizer justamente isso, que nós não podemos ser bitolados nessa questão de remédio sintético. Aí você tem, por exemplo, o Dr. Baracate, a Ian Siebra e outros tantos médicos brasileiros que migraram literalmente para essa medicina natural, entendendo que aquilo que eles estudaram e talvez até praticaram ao longo de tantos anos, na verdade, nunca trouxe a solução perfeita que deveria ter trazido às pessoas, justamente porque o que eles tinham como ferramenta de trabalho era o remédio sintético. Então, na minha opinião sincera, nós temos sim muito preconceito ainda, mas eu acho meio que a galope.
porque esses muitos seguidores nas redes sociais, eles conseguem convencer as pessoas, com as informações que têm, de que realmente a medicina natural é o melhor caminho para nós. Muito bom. E quais são as vantagens? Quais são as vantagens de se optar por essa medicina natural ao invés dos remédios alopáticos? Pastor, aí eu acho que nós temos uma infinidade de vantagens, né? Eu acho que a primeira vantagem eu posso citar que é justamente o que eu acabei de mencionar sobre isso, né? O remédio sintético ele pode te dar tomando mesmo na dose recomendada, que está na caixinha, que está na bula, que o médico recomenda, ele pode gerar reações adversas. Já o produto natural, em especial no meu caso que trabalho muito com fitoterápico, quando ele é recomendado na dose certa e a pessoa obedece a essas dosagens terapêuticas que nós passamos, não há possibilidade nenhuma de reação adversa, muito pelo contrário. Eu vejo por uma grandeza de um produto fitoterápico é que um único produto, pastor, pode atingir várias áreas ao mesmo tempo do corpo para gerar restabelecimento. Por exemplo, às vezes os meus pacientes vêm até mim, dificilmente eu vou começar um tratamento de desentoxina do vesícula e intestino. E às vezes eu uso um único produto para tudo isso. E aí a pessoa vai num médico comum, e é claro que eu não estou descredibilizando a medicina comum, não é isso, mas eu estou aqui fazendo essa diferenciação, né? Eu também para fazer exames, para ver como eu estou, isso é praxe. Agora, eu particularmente não sou uma pessoa de tomar remédio sintético. Se o senhor for na minha casa hoje, o senhor não vai encontrar remédio sintético, a não ser um remedinho que eu dou para minha cadelinha que o veterinário passou. Na minha casa não tem remédio. Nós temos os produtos naturais que eu uso, porque aquilo que eu vendo para os meus pacientes, eu também uso. Então, primeira vantagem, temos essa possibilidade de um restabelecimento sem gerar a reação adversa de um produto natural. Segundo, essa própria harmonia do corpo. Por quê? Quando você pega um produto natural, vamos falar de uma coisa bem simples que todo mundo conhece. Boldo. O boldo, normalmente, o pessoal usa para quê? Para trabalhar problemas de fígado. Então, quando você pega uma folha ou várias folhas de boldo para fechar, você está pegando um produto que a terra produziu, que é feito de elementos químicos que tem no seu corpo. Você também é feito dos mesmos elementos químicos. Por quê? Porque você veio da terra. Então, quando você pega o boldo, que é feito de elementos químicos, e coloca no seu corpo, que é feito também de elementos químicos, você gera uma harmonia. Então, você consegue um restabelecimento quase de imediato da sua saúde. Além disso, também você não vai ter o risco de viciar ou de depender de produtos. Pastor, os meus pacientes, por mais que alguém ache que tratamento natural é demorado, os meus pacientes, quando muito, ficam 2, 3 meses tratando comigo. Normalmente restabelecem tudo e vida normal que segue, sem ter que ficar tomando remédio nenhum. Então isso é maravilhoso. Outro sim, repito que na minha opinião, o tratamento natural ele é muito mais rápido que o sintético, porque o natural vai restabelecer a saúde num todo, porque vai na causa. Já o sintético não. O sintético só vai paliar sintomas. E aí, se a gente for, ficaríamos a noite inteira, mas sem medo de errar. Os tratamentos naturais... Travou agora de novo um pouquinho, gente. A gente conseguiu vir bem até aqui, né? Mas travou. Acho que voltou agora. Voltou. O doutor Fabiano tá nos ouvindo? Se estiver ouvindo, pode continuar. A imagem está chegando para nós, aqui, mas nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Quem está aí pertinho dele, por gentileza, pode compartilhar com ele que nós não estamos conseguindo ouvi-lo, mas a imagem está chegando. O senhor consegue nos ouvir? O áudio realmente caiu, mas daqui a pouco um pouquinho, mas já deu para a gente ter aí, a gente já ser abrilhantado, né, realmente com essa primeira parte da fala dele,
da importância da gente conseguir realmente utilizar o produto natural como uma forma da gente se desintoxicar e também da gente poder atacar a causa do problema, né? E não só ficar usando um remédio alopático como algo para suprir algo momentâneo, mas a gente poder, de fato, resolver o problema. Doutor, pode continuar a sua fala. Ah, então tá tudo bem, voltou, né? Voltou. Hoje nós estamos provados, viu, pastor? Bom, vamos adiante. Então, como eu estava dizendo, eu acho que se nós fôssemos enumerar aqui as vantagens de um tratamento mais natural, nós podemos ficar aqui a noite inteira. E aí eu posso citar uma que aconteceu agora recentemente, que eu fiquei encantado de um paciente meu. Eu moro aqui em Goiânia, Goiás, e veio um paciente do Tocantins tratar comigo com um problema gravíssimo, leucemia. Quando ele chegou para mim no consultório, junto com o irmão dele, que também é pastor, eu fiquei com dó, pena, ele estava bem descaído, bem entristecido, eu vi os exames, e aí falei para ele, falei, olha, o seu caso realmente é Travou de novo, a gente vai aguentar. Vamos ver se vai voltar, gente. Acho que voltou. E agora? Voltou. Eu. Travou de novo. Voltou. O senhor pode continuar. Posso? Pode. Então eu estava dizendo desse paciente que ele veio, né? E eu fiquei assim com muito receio, muito entristecido, um irmão em Cristo, né? Com leucemia. E nós ficamos a cuidar. E aí depois de 30 dias eu falei para ele, só vou fazer um trabalho com você de imunidade, como você tem leucemia, eu já vou te dar algumas orientações bem simples. A primeira delas é corte 100% de açúcar da sua vida. O açúcar é o alimento do câncer. Você também vai ter que diminuir quase radicalmente o uso de massas. Você também vai ter que começar a fortalecer a sua imunidade. E passei alguns protocolos para ele. O certo é que 30 dias depois ele voltou no meu consultório para um retorno e ele estava bem convalescendo por conta das quimioterapias que já havia feito, sem cabelo, mas muito animado. O certo é que com menos de 4 meses de tratamento, ele chegou no meu consultório todo satisfeito, numa manhã, que por sinal estava muito bonita, e ele chegou com o resultado da sua oncologista dizendo que ele estava literalmente livre do tratamento da quimioterapia, porque já estava restabelecida a sua saúde e ele já não tinha mais o problema da leucemia tão agravado como quando ele chegou para ser tratado por ela. Então, eu particularmente tenho visto essas situações todos os dias no consultório. Por exemplo, outro caso recorrente, mulheres que chegam com problemas de cistos, o médico diz que às vezes nem vai engravidar. Quantas mulheres, se eu fosse padrinho de todo mundo, de toda essa criançada aí, eu já tinha pelo menos uma creche, né? Porque o que eu tenho de mulheres que foram tratadas com a medicina natural, que engravidaram. Eu tive uma secretária mesmo que chegou um dia lá no meu consultório dizendo que o médico falou para ela, vai embora para casa e esquece essa ideia de engravidar. Depois começamos o tratamento com ela, com 30 dias estava grávida e um menino grande hoje, né? Então a medicina natural realmente ela consegue resultados. Claro, tem situações que só uma intervenção mais grave, do tipo cirúrgica, para resolver. Aí a medicina não resolve. Mas não é dessa monta a medicina natural que, com muita facilidade, viu, pastor? Graças a Deus, que bom. Eu queria que o senhor falasse para nós um pouquinho sobre 3 áreas. Eu vou citar as 3 de uma vez, aí o senhor pode falar livremente, que é a acupuntura, a iridologia e a fitoterapia. Ok. Aí o senhor cita 2 técnicas e o senhor cita uma maneira de tratamento, né? Porque nós temos a técnica da acupuntura e temos a técnica da iridologia. E aí nós temos, então, que seria a fitoterapia. A acupuntura é fabulosa, do que da MTC, que é a medicina tradicional chinesa, e ela é extraordinária também esse restabelecimento da harmonia do corpo, porque ela faz uma estimulação de pontos específicos, porque o nosso corpo tem energia, né? Muita gente não acredita nisso, mas o nosso corpo tem energia. Se o senhor pensar bem, veja o coração. O coração
só bate porque ele tem carga elétrica. Então, quais são os principais problemas de coração? Nós temos o problema do infarto, nós temos o problema da parada cardíaca. O que é a parada cardíaca? É a falta dessa eletricidade no coraçãozinho ele bater. Então, o corpo tem energia. O que a acupuntura faz? Às vezes a pessoa está toda desarranjada, toda desorganizada, e a acupuntura vem, principalmente com aquelas agulhas específicas, tem que se estudar muito para fazer um trabalho bem feito de acupuntura, e vai fazendo uma estimulação de pontos específicos para restabelecer a energia do corpo, automaticamente restabelece muitas vezes algumas situações de saúde propriamente dita. É claro que a acupuntura ela é limitada, como qualquer outra natural ou comum, mas ela tem um efeito muito, mas muito extraordinário. Eu não trabalho com acupuntura, mas por uma questão de falta de tempo mesmo, mas sou fascinado na questão da acupuntura. Já fiz algumas sessões e, por sinal, fiquei mesmo satisfeito com os resultados. Já a iridologia é a técnica que eu uso. O que é a iridologia? É a técnica em que você faz uma análise das íris de uma pessoa, que é essa parte colorida dos olhos, e você analisa sinais que são enviados para essas íris. Então, o olho é uma extensão do cérebro e está ligado nele por um nervo chamado nervo óptico. E o nervo óptico está ligado no corpo inteiro através do sistema nervoso autônomo. Então, tudo que acontece no organismo, essa paciente lá do Pará, e aí quando eu abri... Travou agora um pouquinho, mas já vai voltar e, assim, eu quero realmente que você preste muita atenção, você que está nos acompanhando, porque essa parte é fantástica, é realmente algo incrível, tá? E aí eu quero que você fique bem ligado que você vai se deliciar com essa explicação, viu? Doutor Fabiano, se estiver nos ouvindo, pode continuar falando sobre o tratamento através da íris. Eu acho que não, acho que tá. Daqui a pouco ele vai conectar de novo. Mas eu realmente quero estimular você, porque essa questão do tratamento, né, da iridologia é um negócio fantástico, que abre assim a mente da gente, e ele é alguém muito capacitado que vai realmente aí ajudar muito você na compreensão disso. Já estou conectando ele de novo para a gente aproveitar aí bastante essa questão de como fazer, né, essas identificações através da íris, né? E aí, pastor, voltou agora? Voltou, estamos lhe ouvindo. Então, tá bom. Então, voltando, né? Isso, o senhor estava falando sobre a iridologia. Certo. Então, como eu estava dizendo, a iridologia ela é uma técnica fabulosa, porque a gente consegue detectar os problemas físicos e emocionais de uma pessoa. Eu estava dizendo para vocês, eu estava atendendo uma paciente do Pará agora online, ela conseguiu mandar uma foto com um pouquinho mais de condição analisar, porque eu tenho um equipamento próprio para tirar foto e tudo, mas ela conseguiu lá e mandou uma foto e eu consegui analisar. A primeira coisa que eu mencionei para ela foi a ansiedade e estresse que estava gerando nela um problema gravíssimo psicossomático de alergia. E aí, quando eu mencionei, ela começou a rir de canto de boca junto com o marido, porque ela percebeu que, de fato, aquilo que eu mencionei foi em cima daquilo que ela estava sofrendo. A consulta, que foi quase uma meia hora, e todos os sintomas que ela estava sentindo, físicos, e aqueles também que eram físicos gerados pelas emoções. Então, a iridologia me dá essa condição de conhecer, não é, como é que o corpo de alguém está naquele exato momento. Eu costumo brincar que eu só não sei o número da conta e a senha, mas o resto, você pode ficar tranquilo que a gente vai saber, não tem como, porque a íris não mente, né? Para vocês terem ideia, a iridologia ela é tão perfeita que a gente consegue descobrir até o ano em que uma pessoa teve um trauma severo. Claro que a gente não sabe qual é o trauma, porque aí já seria adivinhação. Mas Sim. o ano que a pessoa trauma e a partir desse momento passou a ter uma série de transtornos no corpo, tanto físico quanto emocional. Então, isso tudo a iridologia me dá.
E depois que a gente faz todas as análises, conversando com a pessoa a respeito de que ela está sentindo, aí nós traçamos uma metodologia de trabalho para o restabelecimento da saúde. Então, no meu caso, eu uso a fitoterapia, a trofoterapia e os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, todo mundo conhece, são aqueles pequenos frascos de óleos, costumo chamar que é a alma da planta, né? A trofoterapia é a cura pelos alimentos e a fitoterapia é o uso de produtos naturais mesmo advindos de ervas medicinais. Então a gente pode citar, por exemplo, a ginkgo biloba, que é uma planta extraordinária, muito usada em questões de parte circulatória, dor de cabeça, zumbido no ouvido, oxigenação do cérebro e daí por diante. Nós temos aí plantas amargas, exemplo do boldo, né, que pode fazer um trabalho de limpeza, em especial de fígado, e ajudar no processo da vesícula biliar. Nós temos uma planta fabulosa chamada aloe vera, mais conhecida como babosa, que é extraordinária para a parte intestinal. Você tem um produtinho na sua casa que talvez você nem saiba usar, mas que também é o que a terra pode produzir de melhor na parte de anti-inflamatório, que é a cúrcuma ou açafrão da terra. Todo mundo que toma açafrão tem uma saúde totalmente diferente. E aí eu vou te dar uma dica para o resto da tua vida. E pode ficar tranquilo que você está ouvindo de alguém que tem conhecimento de causa, está aí em consultório há muito tempo, cuidando da turma. Quer espantar o câncer da sua vida? Todos os dias tome o caldo de um limão logo pela manhã. Não precisa necessariamente ser numa água morna, pode ser um pouquinho de água para não ficar aquele limão nos dentes, para não estragar o esmalte dos dentes, porque o limão é muito ácido à boca. Mas quando você toma o limão, ele vai alcalinizar o seu sangue e o seu corpo. Se você não sabe, as células de câncer, para ela desenvolver, ela tem que ter um ambiente ácido. Quando você toma o limão, ele só é ácido na boca. Passou para dentro, ele vai alcalinizar o seu corpo. Então, todas as pessoas que tomam limão todos os dias, dificilmente, raramente, ou por que não dizer quase nunca, vão ter qualquer possibilidade de desenvolver câncer, não é? E é uma coisa que a gente compra todo dia na frutaria ali, na esquina, ou no supermercado, né? Então, nós temos hoje uma riqueza muito grande. Hoje pela manhã eu postei uma receitinha de chá de capim-cidreira. Alguém postou lá no meu Instagram, nossa, eu tenho essa preciosidade no quintal da minha casa. Se as pessoas soubessem o quanto que o capim-cidreira faz um efeito extraordinário no corpo, né? Ontem mesmo uma paciente minha estava com o marido passando mal. Ela disse, a pressão dele subiu demais, eu dei chá de hibisco, baixou a pressão. Então, olha que legal, né? Você não precisa correr na farmácia, comprar caixas e caixas de remédio, né? Mas você pode ter uma saúde extremamente melhor através desses cuidados tão simples, né? E com um pequeno conhecimento, inclusive, dessas áreas, né? Eu acho que todos nós deveríamos conhecer um pouquinho de plantas, de alimentos, para que nós pudéssemos, de fato, ter uma saúde melhor. Viu, pastor? Muito bom, muito bom. Eu gostaria que você fizesse propaganda do seu curso de nutrição. Ok. Pessoal, é o seguinte, a esposa do pastor também o senhor também faz parte dos empreendedores Marca da Paz ou só Também, a pastora? O senhor também. também, né? Então, eu entrei na Marca da Paz, inclusive, até curioso com os produtos. Eu sou amigo da família Batista há mais de 20 anos, mas quando eu fiquei sabendo que eles estavam vendendo óleos essenciais encapsulados, eu entrei em contato com o pastor Itamar e disse que queria vender produtos. Ele disse que agora tinha que ser empreendedor, e eu entrei como empreendedor, comecei a vender os produtos deles e, por sinal, tem dado tudo muito certo. Nessa parceria com a Marca da Paz como empreendedor, eles me convidaram também para ajudá-los no sentido de gerar conhecimento nos empreendedores sobre os produtos que eles têm nessa área de saúde, seja de nutrição, nutricosméticos ou óleos essenciais, e também os de tecnologia, a exemplo aqui da pulseira Vita Plus. Essa eu não tiro do braço não, viu, pastor? Só para trocar de braço e para tomar banho, só. E aí, semana passada, fizemos um curso muito legal com os empreendedores da empresa, chamado Saúde, Beleza e Bem-Estar. É um curso semanal de 5 dias. E agora, nessa semana, começando segunda-feira, vamos de segunda a sexta, eu vou fazer um curso de nutrição básica com todas as pessoas interessadas em conhecer essa área específica. E o melhor de tudo, é um curso certificado pelo nosso instituto, assinado pela Marca da Paz e com um custo praticamente irrisório. As pessoas que entram sem indicar
pagam R$ 99 por esse curso. As pessoas que estão aqui na live, até porque nesse caso seriam indicadas do senhor, vão pagar apenas R$ 89 para fazer um curso de nutrição básica durante uma semana. E se você tiver esse interesse, eu te garanto que vai mudar sua concepção sobre muita coisa. E já estamos preparando também alguns cursos de formação em terapias, por exemplo, na própria naturopatia, na fitoterapia, na iridologia, que seria a técnica. Logo, logo eu devo estar anunciando, aí já é um curso mais extenso, vão alguns meses, mas esse da semana que vem é uma semana só, na verdade 5 dias. R$ 89 para você que está aqui na live, indicado pelo pastor. E se você quiser fazer parte conosco, o telefone é 62 8235 1162. É isso mesmo, né, Luana? É isso. 62 9, né? 8235 1162. Falar com a Luana. Luana é minha irmã e também trabalha comigo. Falou com ela, ela já te cadastra na hora e você já começa com a gente segunda-feira. Muito bem, gente. Tá aí. Se eu não errei, dá uma conferida aí. Por favor, doutor, se é isso mesmo, 9628-23562. 8235, faltou o 11, né? É 8235 1162. 1162. 1162. Ok. Vou pedir, então, a sua irmã, se ela puder colocar, ela coloca e eu fixo aqui para as pessoas poderem anotar. Então, assim, eu fiquei realmente deslumbrado e agradeço imensamente, porque, assim, para mim foi muito, muito fantástico poder conhecer um pouco mais, poder ouvi-lo falar. E eu realmente aconselho as pessoas a, assim, você faça parte, assiste, né, ingressa no curso. A gente ganhou o presente, né? Deixa eu só fixar aqui, porque aí fica fácil das pessoas anotarem. Pronto. A gente ganhou aí o presente de ganhar o desconto também, todo mundo que está na live. Então anota o número, manda mensagem, porque realmente assim a gente pode viver de uma forma melhor, de uma forma mais saudável. E eu quero agradecer ao pastor e ao doutor Fabiano mais uma vez por ter assim aberto esse espaço, aberto a agenda e ter abrilhantado a gente nessa noite. Pastor, eu é que devo agradecer, eu quero dizer para vocês que eu estou inteiramente à disposição. É claro que a vida, de fato, ela traz consigo muitas correrias, eu tenho muitas responsabilidades, mas fazer isso eu fiz com o senhor aqui hoje, para mim, é um prazer. Então, qualquer dia que vocês precisarem de mim para uma outra dessa, qualquer tipo de esclarecimento, eu estou inteiramente à disposição. E as pessoas que estão aí na live, repetindo, se quiserem fazer o curso, são bem-vindos. Se tiverem alguma dúvida e eu puder ajudá-los também, estou aqui à disposição, tá bom? E desculpem aqui o travamento da internet, é uma coisa que foge à nossa alçada, né? Porque é tecnologia, mas eu espero que vocês tenham gostado e compreendido um pouquinho aquilo que eu quis passar para vocês. Com certeza, com certeza. Nós vamos orar então. Deus de graça e bondade, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que nos deu, somos gratos ao Senhor, porque sempre nos abre caminhos novos para que nós possamos viver em plenitude tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Continua a cuidar de nós, todos nós que estamos agora aqui, aqueles que já passaram, a Tua graça seja sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado a vocês que estiveram na live com a gente. Gente, muito obrigado. Vocês podem acompanhar no IGTV, compartilhar no IGTV, lá na página do YouTube também, Pastor Thiago Pacheco, só compartilhar lá, tá? Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente tem mais, tá? Um abraço.